Mateus 7. Mateus 7, 24. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Diga que assim seja. Glorifica a palavra do verbo ouvido. Aquele que é glória a glória ao grande e poderoso Deus e Rei Salvador. Vamos sentar, né? Homem prudente e homem insensato. O homem prudente, homem e mulher prudente, e homem e mulher imprudente. Homem e mulher obediente, e homem e mulher desobediente à verdade. Porque são obedientes à mentira. Sabia dessa? Pessoa é obediente à mentira. Obedece e faz. É obediente ao pecado. Ela é obediente ao diabo. O diabo manda murmurar, ela murmura. O diabo manda ela falar mal dos outros, ela fala. É obediente. Seu Senhor dela mandou. Ela, por isso que a Bíblia fala, né? Obediente à verdade. Tem que ser obediente à verdade. E as pessoas usam seu livre-arbítrio, poder de escolha, livremente, para recusar a verdade, para obedecer à mentira, obedecer ao pecado, obedecer a Satanás, ao príncipe das trevas. Conscientemente optam, lá em Tessalonicenses fala, rejeitaram a verdade pela mentira. Então há uma rejeição, se rejeitaram porque viram, porque ouviram falar, porque estiveram na verdade. Estiveram, ouviram, falaram, aí rejeitaram, não quiseram. Por isso que o Senhor os entregou às suas próprias paixões, ao espírito do engano, para fazer com ela o que o espírito do engano quiser, porque rejeitaram a verdade. Então, para em tudo do bem, irmão, que a pessoa for fazer,
Em qualquer coisa da vida, é necessário que a pessoa siga regras e obedeça. E para a pessoa se dar de bem, ser feliz, ela tem que obedecer o bem, é ou não é? Todo mundo tem esse entendimento que se você tem que escolher entre o bem e o mal, e que você tem que fazer as escolhas boas, traçar os que todo mundo tem essa consciência, irmão. Isso é natural da mente humana que Deus inseriu. Isso é natural. Não tem como a pessoa se excusar. Tacitamente, implicitamente dentro da alma, há esse entendimento, irmão, esse discernimento do que eu estou um ser humano aqui e eu estou vindo aqui, isso ali é mal, isso aqui é bom, não, eu quero bem, eu quero bom. Tem isso aí, é inexcusável. Como as estrelas do universo é inexcusável, mostrando a glória de Deus. Os ateus, né? Não tem como o ateu dizer que não acredita, porque se ele observar a dimensão do universo, ele vai ver que existe um ser de alta inteligência que criou o universo, obviamente. Então é inexcusável, não tem como ele se excusar, rejeitar. E no que discerne a isso, a pessoa tem que lutar para fazer o bem, o bom, correto, o que é santo, o que é puro, de boa fama, honesto, limpo, cheiroso. O que é soberano, o que vem de cima, o que é excelso. Porque a alma pede isto, pede ao Criador, é ligado, é necessitado. Os homens primitivos, eles adoravam a lua, adoravam a madeira, todo enquanto, porque eles sentiam a necessidade de adorar aos maiores do que eles. Isso é intrínseco, foi intrínseco colocado, colado, fundido na alma, quando o Senhor criou. Tem como viver longe do Criador. Os índios adoram algo que é maior do que eles. É natural, eles se reúnem ali, os bebês aí crescem e viram, não, vamos adorar. É necessário. Isso vem de Deus, vem do mundo espiritual. Já o homem buscar, né? A pessoa, se fosse assim, hein? Sendo assim, é difícil, né? O homem buscar Deus. O homem sentindo um pedaço que está dentro dele, mas não se rende, não quer baixar a cabeça, não quer se render a buscar o Senhor, não quer se render, não quer se sujeitar a Deus, aí constrói a casa na areia, aí a água do mar vem, ó, não precisa tempestade não, a água vem, bate na areia, a areia não dissolve, né? Volta a casa, bum, cai de uma vez, né? De próximo documento. Cai de uma vez. A casa caiu. Desmoronou tudo. Só fala, né? Morreu, a casa caiu. Você. Acabou-se. Acabou-se a mentira, acabou-se o engano. Por isso fala, né? A casa caiu. A saber de tudo vai. Porque não adianta mais mentir, não adianta mais esconder, não adianta correr. Até saber de tudo, está tudo filmado, está tudo gravado. Para você ler. Caiu de uma vez. Pá. Não tem como correr. É só ir pagar a bronca. Você fez. Caiu a casa. E que ele discerne ao mundo espiritual. As casas caem. Né? Não definitivamente, ainda bem. Mas Deus é misericordioso, mas um dia ela cairá. É isso que o Senhor está falando, dessa casa que cai para sempre. As dificuldades que vai ter, vai caindo a casa, que é para a pessoa aprender, erguer a casa direito. Ele está falando isso aí, está falando é uma queda eterna. Queda eterna. Porque uma queda passageira vai demorar também a pessoa levantar a casa, não vai, hein?
Casa caiu, você não tem dinheiro. Eu também não tenho dinheiro guardado. Casa caísse, acabou-se. Onde é que eu iria? Para construir uma casa de novo, para erguer. Leva muito ou não leva muito tempo? Hã? Se a pessoa estiver dentro da casa, hein? Aí caiu para sempre. Não deu tempo. Então, mesmo a casa caindo passageiramente, Deus permitindo a dificuldade, vai ser difícil de novo a pessoa erguer a casa. Vai demorar, juntar dinheiro, chamar alguém para fazer as paredes. Talvez nunca mais levante. Ou seja, dá trabalho. Então é melhor obedecer às leis divinas com amor, aprender a amar, para que a casa permaneça firme na rocha. A rocha é Cristo. Vai ser inabalável. Qualquer vento, tempestade, e nem ladrão vai entrar lá. A casa. Porque está fixada na rocha, que é Cristo. Está inabalável. Cristo é simbólico, obviamente. Cristo dará o livramento necessário para que a casa física, casa espiritual, corpo físico espiritual, e casa física espiritual fique de pé. Pode vir tempestade, pode vir o que for. Né? Mas para isso, irmão, para ter essa proteção, é necessário obedecer os códigos celestes. E quanto mais obedece os códigos celestiais, que é a Bíblia, que rege toda a humanidade, que rege a moral, os bons costumes, é necessário ler a Bíblia, saber a verdade dessa doutrina e praticar com amor. Quanto mais se pratica, mais faz a vontade de Jesus, que é manifestada no Espírito Santo, nas revelações e na Bíblia, mais tem a presença de Deus, mais está fixado na rocha, mais está firme para as tribulações vão passar, não vai abalar, mas tem mais poder, tem mais unção, tem mais prestígio o Senhor, tem mais amor o Senhor, tem mais bens na terra. O Senhor prometeu dar mais bens físicos, mais bens espirituais na terra, no céu. Nem se fala no céu, nem se fala. E hoje eu ouvi o testemunho desse aí, né? Muito sensato a pessoa falando, tentou explicar da maior maneira possível. Ele viu lá que tudo, ele viu um livro gigantesco lá, e tinha lá, ele lia o livro, ele disse que via lá tudo que a pessoa fazia para Deus, tinha uma recompensa. Boa e má. Tudo. Exatamente tudo era escrito. E ele via lá a recompensa na casa da pessoa. Absolutamente tudo. Nada passa aos olhos do Senhor, como a Bíblia diz. Nada passa aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Porque todas as coisas estão nuas, claras, patentes aos olhos dele. Para dar o salário que a pessoa trabalhou. Trabalhou para Satanás, trabalhou para Deus. Vai receber. Ele teve que mudar absolutamente tudo. Diz que tinha coisa feito coisa que nunca imaginaria, nem se lembraria, e estava uma recompensa grande lá para ele, por ele ter feito aquela coisa que se acha simples. Como o Senhor disse,
ainda que desse pelo menos um copo de água fria, na condição de meu discípulo, o meu servo venceu. Você der um copo de água fria com alegria, você já vai receber uma recompensa boa, 100 vezes mais que isso. Perdoou, o perdoar, tantas as por jejuar, a coroa da glória, a coroa mais bonita, né? A coroa da glória. Coroa da glória, da vida e da justiça. Quem já ouviu o arrebatamento daquele plano dele, né? Muito legal. Coroa da glória, coroa da vida, que Deus dá àqueles que o amam, àqueles que se arrependem, mas não tem muito galardão, né? A coroa da justiça, aqueles também que vivem dentro da igreja, são salvos pela justiça divina. Não tem tanto galardão, né? Tanta recompensa. Eles foram salvos pela justiça de Cristo. E a coroa da glória é para aqueles que realmente se dedicaram, né? Com todo o ímpeto em praticar a palavra de Deus aqui nas trevas, em meio às trevas. E praticar a palavra aqui em meio às trevas, há grande sofrimento, há grande perseguição, tem um preço, não é só pegar ali e ia ser muito bom. Praticar se ali não tivesse nenhuma retaliação, era bom demais, né? Era uma mão com açúcar. Praticou o código celeste, seja lá em que for, o mínimo que seja, veio a retaliação do inimigo. Estando no terreno do inimigo, do planeta que está emperteado dele, no mínimo 5 mil anos, 7 mil anos, 10 mil anos, sei lá, tanto que ele caiu aqui. Ele já domina, tem os seus quartéis generais, tem os seus comandos, seus demônios chefes espalhados. Tem os seus seres humanos que servem a ele, que tem pacto. E apareceu um aqui que não faz nada do que Satanás manda, aí esse vai ser perseguido. Porque se a pessoa obedecer a Deus, não maligno, não ao mundo, vai estar glorificando ao Pai. E isso Satanás é tudo que ele não quer. E vai estar sem testemunha para que outras almas vejam e façam. É mais tudo ainda que ele não quer. Quer ver ele enfurecido, praticar a palavra. Porque ele é queimado, irmão. Imagine, hein? Toda vez que eu dissesse glória, você fosse queimado, hein, Juan? Fosse queimado, Juan, com fogo, hein? Imagine. Toda vez que uma pessoa fizer uma boa ação segundo a Bíblia, a pessoa ser queimada, hein? A pessoa, milhões de pessoas do mundo fazendo, e o Juan sendo queimado, você sendo queimado, hein? E sofrendo, será que é bom? É bom ou não é? É bom que elas não fizessem para você ficar sendo queimado, né? Não sentir dor. Ou você quer sentir dor? Hein? Se quiser, é para já. Então, irmão, óbvio que Satanás odeia essas pessoas. O Senhor mostrou até a Flávia, né? Um crente fiel da sã doutrina. E um crente infiel, ao crente infiel mudando, já queima Satanás, o demônio fica achando graça dele. Ao crente fiel da sã doutrina, queima Satanás queimava, ele se queimava. Aí a pergunta: por que o crente da sã doutrina anda com um crente que não é da sã doutrina, irmão? Me diga. Hein? Você sabia que o crente que não é da sã doutrina,
que não gosta dessa doutrina é inimigo de Deus? Sabia que Satanás está rindo? Sabia que aquele crente que não era assim, como esse pessoal estava aí na frente, o irmão teve até uma visão que eles caíram tudinho no abismo. Que olha, nunca cumprimentaram ele dentro, um olho para lá, vira o rosto. E não virou, não vira o rosto para ninguém. Para ninguém, fala todo mundo. Odeia a gente essa doutrina, tem como louco, tem como não sei o quê. Está odiando a mim não, irmão, está odiando ao Espírito Santo. Não a mim não. Aí eu vou estar com intimidade com esse tipo de gente, blá 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 blá, passa para todo canto. Estou nas trevas. Sempre quem estiver assim está nas trevas. Procure se converter o mais rápido possível. Qual largando de estar andando com esse tipo de gente. Nós fomos trabalhar, tudo bem, estou falando de intimidade. De ir para dentro de casa, de almoçar, de sair, de viajar, de se casar. Não, até as pessoas do mundo sabem que isso não combina. Até as pessoas do mundo sabem. Até as pessoas do mundo não querem. O que ainda quer alguma coisa do crente, as pessoas do mundo, é se aproveitar deles, que eles têm para dar. Olha isso. Igual como o homem se aproveita da mulher para usar a mulher e joga fora. Prostituta. Igual a mulher que se aproveita do homem para tomar o dinheiro dele e trair ele embora. Uma coisa. Então, a Bíblia manda claramente se afastar das más companhias. E não se afastou, a casa da pessoa está construída na areia. Não obedeceu? Ele diz: aquele que ouve minhas palavras e as pratica, esse é prudente, ele construiu a casa em mim, na rocha eu vou livrar ele. Mas aquele que não me obedece às minhas palavras, ouve, mas não obedece, esse vai construir a casa na areia, vai cair a casa dele. Cair. Nunca vai erguer e vai chegar ao ponto que vai cair para cima. Mandou cumprir a palavra. A Bíblia diz que aquele que disse não furte também disse não cometa homicídio. É o mesmo. Tem que obedecer em toda a maneira de viver, como o apóstolo disse. Então o diabo ia obedecer a algumas coisas e outras não, né? E o diabo obedece a Deus, né? Agora ele obedece, né? Depois da mão do Senhor pesar dele, ver quem é a mão do Criador, ele obedece. Ele obedecia antes, né? Obviamente, quando foi criado, né? Obedecia. Aí desobedeceu, querendo tomar o reino, virou monstro, é queimado, é humilhado e será queimado eternamente dentro de um lago de fogo. E continua obedecendo ou não continua? Hein? Deus é soberano ou não é? Será que você é maior que o diabo, você é desobediente? Ele é seu pai, a Bíblia diz que o desobediente, o pai é o diabo, então o diabo obedece, irmão. Ou obedecia antes e obedeceu depois. Resolveu desobedecer, mas Deus é soberano ou não é? E o Senhor venceu ele, e ele obedece porque o Senhor é o Deus Altíssimo e porque o Senhor derramou o sangue Calvário, o sangue do Cordeiro tem poder sobre ele. Obedece a Deus e obedece ao homem, que Cristo é um homem. Cristo manda, ele obedece. Porque está escrito que aquele que foi vencido na guerra torna escravo daquele que o venceu. E Cristo venceu o maligno. No céu expulsou ele e na terra.
E Satanás faz o que Cristo ordena. O anticristo só virá quando Cristo permitir. Satanás só vai fazer algo se Cristo permitir. E por aí vai. Acabou-se. Cristo é soberano. Então se deu mal ou se deu mal, maligno, hein? Se deu ou se deu? Obedecia quando era antes e está obedecendo agora quando é depois. Só que agora quando é depois ele está sendo queimado, está sofrendo. Ou seja, não conseguiu dominar a Deus e mandar em Deus. Continua sendo mandado. Porque ele não é soberano. Ele era um anjo. Querubim. Como é que ele quer dominar todas as coisas? Agora é pior. Porque está sendo queimado, está sendo sofrendo, está feioso, feio, dói. E ninguém quer ficar perto dele. Todo mundo tem medo só do nome. E está sendo furado, está sendo queimado, será eternamente. E continua fazendo o que Deus quer. Está obedecendo, não. Então, quando a Bíblia manda, quando o Espírito Santo revela e nos dá revelação, é para obedecer. Você tem que fazer de tudo para obedecer com gratidão, com amor, porque ele está falando isso, que é para lhe livrar do mal, para você construir sua casa na rocha, que é Jesus, para você ficar inabalável, para você ser um vencedor. Mas está com más amizades, a Bíblia diz que as más amizades corrompem o costume. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é amigo de Deus, né? Não é isso que a Bíblia diz? É? A Bíblia diz que é inimigo, né? Só basta isso aí. Constitui só isso aí. Rapaz, quem é amigo do mundo constitui seu inimigo de Deus. Sai observar o que é o mundo, que as pessoas fazem e não façam. Você está praticando a palavra. Se fizer e amar, constitui-se inimigo de Deus. E inimigo, o rei lutando contra outro reinado, né? Um vai destruir o outro. É inimigo, não. Vai ter piedade, não. Você acha que vai ter? Vai ter piedade, não. O rei vai destruir o outro e tomar o reinado. Tomar o país, tomar o lugar. Tem misericórdia, não. É inimigo. Inimigo. Então o mundo é inimigo do cristão. Porque Satanás domina o mundo e tudo que ele inventa a todo mundo é contrário à palavra de Deus para a pessoa fazer e construir a casa na areia. A qualquer ventozinho cair. Aí as pessoas não obedecem ao Cordeiro, nem o mínimo que a Bíblia exige, porque for ler mais a Bíblia, tem mais como obedecer. E ainda querem botar a faca no pescoço do Senhor, para o Senhor dê tudo para elas. Totalmente em desacordo com o nexo de raciocínio. Não existe isso, não. Sem fazer nada que a pessoa goste e querer que a pessoa vive as coisas. Não existe isso, não. A mulher, ela vai noivar com o homem e tudo. Ela vai ter que fazer os gostos do outro. O homem não casa com ela, não quer, não. Ou ela vai querer que o homem faça tudo para ela, mas o homem vai se casar com ela, a mulher quer mandar dele. Por isso que os homens não estão casando. A mulher tem que agradar o homem. Não quiser ter um bocado de mulher por aí, que quer. Aí não agrada o homem, ainda chega e exige que o homem dê as coisas a ele, faça tudo por ela. Está perturbado mentalmente.
não fazem nada no que discernem, praticar a palavra, e dizem diz que são de Deus. Houve a repreensão, ficam com raiva, chateados, porque queriam continuar fazendo o que é errado, né? E ninguém dissesse nada. Passa anos e anos sem conseguir nada, as mesmas coisas, e não. Desobedecem, mandam obedecer aos pastores, mandam obedecer as autoridades, mandam obedecer tudo ao pai, à mãe, o filho quer obedecer, se fala, não quer fazer, aí acha que é ideia de Deus, isso aí não é dele, né? É errado, não, o conceito aí. Não, pedi para o menino fazer ali uma coisa e não fez, meu filho. Agora a pessoa vai dizer que se você é a pior pessoa do mundo, rapaz, não é de Deus não, homem mal criado, você é por marido. Mas o idiota, o imbecil acha que é normal isso aí. É de Deus, está bem. É? Vamos ficar de pé. Tem que seguir o ordenamento celeste. Não, mas a lei aqui do Zão diz isso aí, não estou falando de lei de homem. Você vai ser julgado pela lei celeste. Você quer se amparar na lei dos homens porque você não quer praticar a palavra. Seja sincero para Deus. Você é preguiçoso, que você se confesse, largue as más amizades. O Senhor diz mais uma vez hoje: o que corrompe os crentes é as más amizades, as más companhias. Eles acabam ficando bem do jeito. Mesmo jeito. E não herdarão o reino de Deus. Lá em 2 Coríntios 7,14 diz, né? Porque tem consenso entre o crente e o descrente, o fiel e o infiel, Cristo imperial. Aí Deus diz lá, sai do meio deles, que eu te recebo como filhos e filhas. E serei o seu Deus, e serei seu Pai. Manda, sai do meio da incredulidade. Senhor, teu maior trabalho para juntar um povo, tirar do meio da incredulidade do mundo, para poder salvar, e a pessoa está com uma amizade em colégio, em todo canto, com gente da família, é complicado, irmão. Deus está trabalhando de um jeito, você está trabalhando de outro. Quando vinha a lapada, né, aí é só ruim. Vamos glorificar o Cordeiro. Jesus disse lá aos fariseus que não queriam praticar a palavra. Jesus ensinou a palavra a eles, ele era o contrário. Jesus dizia uma coisa, eles diziam outra. Não queriam aceitar. Jesus disse: vós não sois do meu rebanho. Se fosse o meu rebanho, obedeceria. O do meu rebanho, as ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Ela me segue. Cá, ovelha, bora ali comer uma águazinha ali, tomar uma águazinha fresca, comer. Ovelha, vai atrás. Né, irmão? Aí a outra ovelha, nega de água, tem uma águazinha ali melhor. Ele está enganando a gente. Eu sei mais do que ele. Ele é um ser humano, mas sou ovelha, eu sei mais. Tem uma águazinha bem ali assim, aí vai lá o lobo nunca, tá aí, achou que está procurando. Porque não era ovelha dele. Estava no pasto, mas não era ovelha. Porque as ovelhas ouvem e obedecem o que seu pastor está mandando. Cristo é o seu pastor.
e fica a casa na rocha. Então, os que não ouvem, não querem ouvir, são contrários à sã doutrina, são inimigos de Deus, não são do rebanho do Senhor. Pode estar dentro da igreja, mas não são. Os que desobedecem também não são do rebanho. Está dentro do pasto, mas não faz parte do rebanho. Não faz. E o Senhor não cuidará desses que não são do rebanho dele, mesmo disso. Elas estão na minha mão, ninguém pode arrebatar elas da minha mão, nem da mão do meu Pai. Eu cuido delas, dou água, dou alimento. Vamos glorificar mais um pouco. Pode ser que depois essa ovelha fujona, que não quer, pode ser que ela se arrependa e queira vir para o rebanho, mas naquele momento é inimigo de Deus, não é do pasto, não é do coisa, acabou. Se vier a morte, não vai para o inferno. E o crente tem que se afastar desse tipo de gente. Não tem intimidade e amizade. Depois pode virar, mas aquele momento não é, irmão. Tem que obedecer a Deus. Amém? Falta quantas? 2 aí? Coloca aí. Coloca o Juan e o Ruinho, né? Eu vou entregar meus em junho. Acho que é o Saná também, né? Entregar logo a todos só. Hoje foi puxado, ó. Navegar aqui, todo quebrado, todo sem força. Correndo. Irmão, e para se livrar dessas coisas, tem muito crente enfeitiçado, por isso que está desobedecendo. Está amarrado, irmão, enfeitiçado. Quem está fazendo aquilo ali que é errado, contrário à palavra de Deus. Não vai ter força para resistir o mal que vem, irmão. Não vai. A casa cai. Não aguenta ser abalado. Qualquer feiticeiro e bruxo pé de chinela vence a pessoa. Vence. Porque ela não está com a cobertura espiritual. Não está porque não está obedecendo em toda a palavra de viver. Tem uma falta, 2 faltas, 3, 4. Tem que vencer isso aí para ficar revestido. Tem que vencer. Que acuar de algum feitiço se rebela contra Deus, contra mim. É isso. Aí depois cai na real. Depois de tanto me maltratar, de tanta gente orar, cai na real. Pede desculpa ou não. Aí fica aí, pecou, caiu a casa, aí vai erguer de novo. Aí tem prejuízo financeiro, tem prejuízo na família, tem prejuízo em conversão dos filhos, da família. Não cresce espiritualmente. Porque caiu tudo, vai começar de novo. Ainda bem que tem gente que se arrepende, né? Tem que se arrepender e começar, irmão. Enquanto estiver vivo, tem jeito, né? Mas vai ficar todo tempo assim, até cair de uma vez e levantar mais, irmão. Até se levantar de uma vez, porque depois de Cristo falar tanto, uma pessoa não lutar, não vencer, não tornou digna da vida eterna. Não se afastou das más amizades. Se afasta da vaidade. Amém? Louvado seja. Se você vê, eu sei que aqui nunca mais eu fui, nem quero ir. Mas a gente vê na irmão, é uma vaidade tão grande dentro das igrejas, você nem imagina. As mulheres. Aquela Canaã ali, na central da Canaã, parece um desfile de moda. Só roupa bonita, roupa chique, né? As mulheres, os homens também, tudo chique. Tudo uma vaidade completa. Tem que vencer isso aí. E a maioria, eu digo, não consegue vencer esses feitiços lançados.
o filho está enfeitiçado, ou a mãe, o pai, não sei quem. A própria pessoa não consegue vencer, porque a própria pessoa não é obediente em praticar a palavra. É desobediente, fica ali, né? Aí não tem força nem ela para vencer, quanto imagina os outros. Igual a mulher que manifestou, a mulher da sã doutrina. Aí o demônio disse, não, ela é linguaruda. Aí, ela tem a sã doutrina. Manifestou que ela é linguaruda. Não está praticando, não está fazendo a carraça na rocha. Tá, não vence. Tem que vencer o desejo, tem que praticar a palavra, tudo. Não preocupar com nada não. Se você não se preocupar com nada, praticar a palavra, sua casa vai ficar firme na rocha e Jesus vai resolver tudo. Diga glória a Deus. E glorifica mais uma vez.